Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do Senhor nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade através da evolução espiritual. Hoje estamos iniciando um novo capítulo e vamos estudar em 3 perguntas de 803 a 805, 2 tópicos. O primeiro, igualdade natural, e o segundo, desigualdade das aptidões. É o capítulo 9 do livro 3º de O Livro dos Espíritos, que nos fala da lei de igualdade. Temos aqui hoje, para nos auxiliar, Guilhermina, que hoje não é mais Julinha, agora Guilhermina é Guilhermina. Oi, assumindo Guilhermina, que o Pai Maior nos abençoe sempre. E temos também Américo Nunes, junto conosco, um amigo nosso que, para quem não conhece, o Américo é de uma das casas espíritas que eu mais respeito, que é o Centro Espírita Obreiros de Jesus. É o famoso centrinho que funciona dentro da maré e que já tirou tanta gente da marginalidade, tornando essas crianças homens e mulheres de bem. Então, o Américo vai fazer o seu cumprimento agora. Olá, meus queridos irmãos da Rádio Rio de Janeiro, sejam muito bem-vindos a mais um programa Luz na Penumbra e que esse estudo de hoje possa nos trazer esclarecimento em nome do nosso Mestre Jesus. Então, formulando a pergunta inicial para Guilhermina. Essa pergunta tem uma resposta curta dos espíritos e uma análisezinha adicional de Kardec. Ela abre o capítulo com um tópico inteiro numa única pergunta: igualdade natural. Todos os homens são iguais perante Deus? É o que formula Kardec na pergunta 803. Resposta dos Espíritos: sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Kardec esclarece: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu a superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. E não seria assim, se não fosse Deus perfeito, magnificamente bom e justo. Ele não criaria pessoas privilegiadas. Ele cria todos iguais, começando na mesma corrida. E aí a cada um compete seguir o caminho, traçar a trajetória e
conquistar aquilo que é real e verdadeiramente valoroso. O valor de cada um é conquistado consigo próprio. E o valor que nós estamos falando em termos de valor não é o valor pecuniário, não é o valor social, não é o valor de raça, não é o valor de casta, não é o valor de classe. É o valor individual de cada um. Isso é que mostra como todos nascemos iguais. E Kardec dá um exemplo aqui muito, muito óbvio, quando ele diz que todos nascem igualmente fracos, todos nós nascemos nus, todos nós choramos. Ninguém nasce. E ainda bem que choramos, né? Exato, que bom que choramos, porque os que não choram têm mais dificuldade. Mas todos nós nascemos nus, todos nós nascemos frágeis, todos nós temos necessidades. E aí, sujeitos às mesmas dores. E aí achei fantástico. O corpo do rico se destrói como o do pobre. 1 ano depois do óbito de cada um, se você não cremar e adiantar o expediente, só sobrará ossos. Independentemente do que você estará vestindo quando você for baixado ao túmulo. Não importa se você vai estar cravejado de joias ou se você vai estar só coberto com uma manta. Você tem o mesmo, isto é, o teu corpo físico, aquele instrumento que você utiliza na existência para progredir, tem o mesmo destino. Vira adubo. Vira adubo, que é essa a ideia. Vira adubo. Não é à toa que mangueira de cemitério com da certeza, dá mangas muito boas. Exatamente. Que o objetivo é o mesmo. Agora, o que você faz no intervalo entre o primeiro choro e virar adubo é responsabilidade única e exclusivamente de cada um. Américo, o que você nos diria? Nesse momento, talvez seja importantíssimo a gente acolher esses irmãos que iniciam no Espiritismo. Então, quem inicia hoje, ou recentemente iniciou-se no Espiritismo, deve estar se perguntando. A nossa irmã está dizendo que todo mundo nasceu igual, mas não, olha, esse fulano nasceu do meu lado e ele já nasceu sabendo tocar violão. E eu, Américo Nunes, já tentei, João, olha, eu vou confessar aqui em público, já tentei tocar violão, guitarra, teclado, tudo que você imaginar, e o mais próximo que eu consegui na minha vida foi uma fraude, porque eu descobri um teclado que ele tocava sozinho, eu programava, então eu ficava ali apertando aquelas teclas, via o pessoal e falava, nossa, como o Américo toca bem, mas era uma fraude, eu nunca consegui tocar instrumento musical nenhum. E aí o pessoal pergunta eu também assim, não. E aí o pessoal pergunta assim, mas como nasceu todo mundo igual? Um já nasceu praticamente sabendo fazer conta, outro já nasceu praticamente com 3 anos, tem pessoas que já tocam violino. Como pode isso? Ao passo que o violino, na regra geral, as pessoas ficam mais de 10 anos para aprender em sua plenitude. Tem crianças com 3 anos que já aprendem. Então é importante, para complementar as belíssimas palavras da nossa irmã, dizer que esses espíritos foram criados a uma época qualquer, todos iguais. Mas cada um de nós teve uma trajetória, viveu diversas experiências, alguns aproveitaram mais, outros menos. Eu não devo ter aproveitado muito bem as experiências com a música, com a arte, mas alguns de nós aproveitaram umas experiências, outros aproveitaram outros tipos de experiência, e é isso que hoje parece que a gente é diferente. Então, se a gente olhar a nossa vida só do berço ao túmulo nessa encarnação, vai parecer que nós nascemos diferentes, mas não nascemos. É que a nossa vida, somos seres eternos, já nascemos de longa data, e ao longo dessas nossas encarnações, viemos nos diferenciando um pouco uns dos outros. Deixa eu só fazer uma observação. É óbvio, isso que você está falando é perfeito, mas eu procurei focar aqui o que o Kardec colocou como o nascimento deste corpo, desta vida. A cada existência, todo mundo nasce igual. Agora, maravilha. Depende do que a gente fez na trajetória, é que vai rolar na próxima. Todos nascemos nus, fracos. Sim, e vamos terminar com esse corpo da mesma maneira. E só fazendo um adendo, eu também admiro muito quem sabe fazer conta. Nossa irmã está fazendo isso porque sabe que eu sou das exatas. Vocês já puxaram o gancho exato. Para a próxima pergunta que o Américo vai responder. Lembra a resposta dos espíritos. Pergunta 804. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Ou seja,
por que ele não deixou o Américo aprender a tocar violão, um instrumento nenhum, e por que Guilhermina tem que contar nos dedos para fazer uma conta? E muitas vezes fazer uma regra de 3 que no final das contas 18 é igual a 18. Não é? Uma vez ela fez um cálculo que eu achei impressionante. Virou história isso. Virou história. Virou história dentro da nossa casa. Ela chegou à conclusão de que 18 era igual a 18. Não sei porquê, Que mas bom, tudo bem. mas que bom, né? Não. Exatamente. Chegou a uma verdade. Mas isso chegou... Bom, mas tudo bem. Virou meme. O mais importante vai virar agora a resposta para depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Os Espíritos nos respondem a essa pergunta 804, que Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade que é o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Assim, cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham a habitá-lo para vos dar o exemplo. Essa parte é maravilhosa, porque aqui explica por que eu não sei nada de artes e por que a minha irmã não sabe fazer uma conta, ou faz com dificuldade. Por quê? Porque é necessário. Já pensou se todos nós soubéssemos fazer exatamente a mesma coisa? Como é que ficariam as outras tarefas que são tão necessárias à atividade, à vida humana? Então, cada um de nós tem que, de fato, ter uma aptidão para determinada área, para determinada arte, porque se nós todos tivéssemos as mesmas características, primeiro, ficariam partes necessárias, atividades necessárias à vida humana, sem ninguém para fazer aquilo ali. E segundo, que todos nós seríamos dispensáveis, porque se todo mundo faz aquela mesma coisa, a maioria dessas pessoas não serviria para nada. Os espíritos falam para a gente, usam o termo útil. Para que a gente seja útil dentro da sociedade, é necessário que cada um saiba fazer algo diferente do outro, para que todas essas pessoas possam concorrer para os desígnios da providência. E eles falam também para nós que, além disso, além dessa diferença que nós acumulamos ao longo das nossas encarnações, que naturalmente nós escolhemos caminhos e que esses caminhos nos dão aptidões para determinada área, além disso eles falam para nós que existe também a visita, a chegada de irmãos de planos mais elevados que vêm para planos inferiores para concorrerem, para adiantarem um pouco esse nosso desenvolvimento das aptidões. Então os espíritos vêm de outros orbes para poder habitar orbes ainda inferiores àqueles que eles viviam, para nos trazer as suas experiências e concorrerem para a aceleração desse nosso desenvolvimento das nossas faculdades. É interessante que os espíritos, quando respondem, tecem uma referência à pergunta 361, que está no tópico Faculdades Morais e Intelectuais. Eu recomendaria aos nossos irmãos que nos ouvem que se reportem a essa pergunta 361 e 361A
porque se o nosso tempo não permite que nos aprofundemos nessas perguntas. Mas eu gostaria de ouvir qual é a opinião de Guilhermina a respeito desta resposta dos Espíritos. Voltando lá ao 361, que seria uma boa discussão, mas a primeira frase da resposta dos Espíritos é: Deus criou igual todos os Espíritos, igual a todo mundo é igual. Cada um deles viveu mais ou menos e tal. E aí a gente analisa, cada existência contribui para o patrimônio individual de cada um. O que a gente faz em cada existência, seja de uma maneira ou de outra, contribui para a sua bagagem. E essa bagagem, à medida que a gente vai voltando e voltando e voltando, o teu livre-arbítrio, que ele coloca aqui também, que a diferença está nisso, o teu livre-arbítrio, você pode simplesmente esperar o mundo cair em cima de você, esperar que caia na tua mão, ou você pode correr atrás para pegar a fruta para comer se você está com fome. Você pode esperar embaixo que a fruta caia. Ou você pode dar um pouquinho de trabalho, esticar o braço e pegar a fruta para comer. O que cada um de nós faz de cada existência constitui uma bagagem. E essa bagagem, dependendo do nosso livre-arbítrio, vai criando as possibilidades em cada existência. E aí volto a dizer, a magnificência de Deus que nos dá a possibilidade de estar aumentando a nossa bagagem de uma maneira ou de outra. E aí, como o nosso companheiro falou, existem irmãos de mundos mais elevados que vêm com as missões de nos dar aquelas dicas básicas. Porque, como você disse mesmo, vamos voltar para o cotidiano. É fantástica pessoas que têm habilidades manuais, que vão desde fazer uma comida maravilhosa até fazer uma obra de arte com as mãos. Cozinhar eu adoro. Olha, ele está provocando. Vamos voltar para o estudo. Já não basta fazer conta. Vamos voltar para o estudo, juízo. Isso vai pesar mal nas minhas contas depois individuais. Depois a gente conversa sobre isso. Não, mas é isso. A gente vê o fantástico da coisa. É o que a gente faz com cada existência. A nossa existência individual de cada um. Mas aí existe um ponto também muito importante. Por que reencarnamos? Nós reencarnamos para aprender. Existe uma tendência muito grande dos espíritos a se acharem assim: meu Deus do céu, eu vou resgatar, eu vou pagar. Não, nós estamos aqui para aprender. Aprender e construir. Papai do céu nos dá oportunidade a cada experiência reencarnatória. Nós esquecemos o passado para poder fazer uma partida do zero naquela existência. E nos dá aptidões de acordo com a nossa necessidade daquela experiência que vamos passar. Eu vou até um pouquinho mais, só para acrescentar. Cada dia é um prêmio. Cada dia é um presente, já não é presente à toa. Exatamente. Cada dia que a gente acorda, olha, estou pensando, movimento, estou conseguindo enxergar, estou raciocinando, já é um presente. Então, voltando aqui e encerrando o estudo de hoje, Guilhermina, passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu nunca retrocede. Esse é o princípio básico. O que eu conquistei está conquistado na minha bagagem. Eu não perco no meio do caminho. Poderá escolher, no estado do espírito livre, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Mas tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. E, novamente, tem uma referência à pergunta 180. E aí tem um texto de Kardec. Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, mas permitiu que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato,
a fim de que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. A professora do pré, a professora da creche, ela vai ensinar a criança coisas básicas, como comer com a própria mão, andar, respeitar os coleguinhas, respeitar o que é coletivo, que ela não pode quebrar os brinquedos, que ela pode deixar o coleguinha brincar com uma coisa que o coleguinha pegou primeiro. Analogamente, é mais ou menos o que os espíritos superiores fazem quando encarnam perto da gente. Fazem como a gente faz, tem atitudes ridiculamente infantis, e a gente ainda tem, infelizmente ainda tem. E aí os espíritos que vêm nos ajudar, nos ajudam ensinando o básico. A pergunta 180, que é referida pelos espíritos, basicamente tem o conteúdo da pergunta 805. E é desenvolvida pelos espíritos e por Kardec, e também o próprio tradutor, Bezerra, nesta pergunta, ele retorna a questões mais adiante, a 367 a 370. Como nós dissemos, nós não temos tempo de ir adiante nessa parte do estudo. Mas, pedindo vênia ao nosso Américo, já que o nosso tempo se encerra, eu diria o seguinte: o mais importante, nós vemos nessas três perguntas o quanto a misericórdia divina é benéfica para nós. Deus nos envia espíritos superiores para que, dando o exemplo, nos levem a um progresso, a um patamar acima da evolução. Vejamos os benfeitores da humanidade: Jesus, Buda, né? O próprio Krishna também, em diversos, Maomé, cada um iluminando a humanidade dentro do aspecto espiritual de um jeito. Kardec, também dentro do aspecto do conhecimento objetivo material. Gutenberg, Da Vinci, os grandes engenheiros e arquitetos da humanidade que nos ajudaram, desde Gottlieb Daimler, com o primeiro automóvel, né, até entrando na luz elétrica, que hoje nós nem usamos mais a lâmpada de filamento, mas teve um Thomas Edison para isso. Graham Bell, que desenvolveu o telefone, que hoje, agora, nós carregamos o celular na mão como um computador de bolso. E aí nós paramos e pensamos: Deus meu, uma porção de gente veio para nos alavancar o progresso. Por que nós vamos ignorar a misericórdia divina a nosso favor? Nós temos livre-arbítrio, possibilidade de fazer escolhas, mas o mais importante, temos a misericórdia divina a nosso favor. Reflitamos a respeito. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. E que possamos fazer o tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez de volta para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec no programa Luz na Penumbra. Nós estamos em seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vocês devem ter reparado que é um capítulo um pouco grande, né? Mas ele trata de assunto de muita importância para nós. E nós agora estamos justamente na parte em que Allan Kardec nos traz aqui algumas explicações de seu próprio alvitre, né? Ele não está baseado em nenhum texto do Evangelho diretamente, que ele comente. É dele aqui um texto, já estudamos no programa anterior. A utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. E agora vamos estudar a desigualdade das riquezas. Então, não é uma mensagem de algum espírito, é um texto de próprio Allan Kardec. Ele resolveu ele mesmo estudar essa parte para nos trazer. E para nos brindar aqui com sua palavra, seu comentário, está aqui, como sempre, Marta Batista. E ambos nós vamos ser aqui amparados pelo Pablo na técnica. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Antônio. Esse assunto, né, o capítulo inteiro, né, é muito importante, porque ele nos alerta e nos ensina questões que nós temos muitas dificuldades, porque nessa predominância material que há ainda, né, em todos os espíritos do planeta, a nossa dificuldade em lidar e entender o que é riqueza, né, o que é o dinheiro, como é que você vai usar, o que você deve fazer, o que não deve, é meio complicado. Então, é muito importante que a gente estude esse capítulo com bastante atenção, né, mergulhando de fato naquilo que os espíritos querem nos dizer, e aqui especificamente é Kardec, né, nos falando. Ele vai falar sobre a desigualdade das riquezas. Poxa, é um assunto de uma importância, porque quem está com as riquezas muitas vezes entende de forma inadequada. E quem, como deveriam administrá-la, né? E em razão da posse ou não dessa tal riqueza. E quem não está na posse da riqueza se sente prejudicado, né? Que são aqueles que estão na prova da pobreza. Então, a gente entender o porquê dessa desigualdade é muito importante para que a gente não acuse Deus de coisas que são equivocadas, né? Vamos, então, objetivar, né, destacando que a riqueza é um instrumento usado por Deus para encaminhar a humanidade ao progresso. Quer dizer, então, isso já vai mudando a figura, né? Porque as pessoas normalmente pensam que a riqueza é algo que elas receberam justamente porque são privilegiadas e especiais, e elas então vão fazer o que bem entenderem daquela riqueza. Geralmente usam de forma bastante pessoal e acham que não devem prestar contas dessa riqueza. Porque, olha, eu fui agraciado, né? Eu estou rico, na verdade eles falam que são ricos, né? Porque acham que aquilo é definitivo. E entender, né, esse objetivo, que é a riqueza ser um instrumento de progresso para todos nós, é muito importante, porque vai mudar totalmente o panorama. E entender que a desigualdade, né, na sua distribuição, ela decorre justamente da desigualdade de caracteres das pessoas, né? Ou seja, da inteligência, de como elas vão administrar e das necessidades também que os homens podem ter em relação à sua posse, né? A posse da riqueza. Quer dizer, então depende de como o homem a distribui, de como o homem entende e tem a sua relação com o dinheiro, e também de como ele vai se colocar em relação a essa posse.
Então vamos ler o que Kardec nos fala e vamos aos poucos comentando. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. Olha que fantástico, ele já começa nos dizendo, olha, se vocês acharem que só existe uma vida, que a vida é única, vocês não vão entender o porquê dessa desigualdade das riquezas, porque esse é o tema. Né? É claro que nós vamos falar das riquezas propriamente ditas, vamos falar da pobreza, né, que é a contrapartida, e tudo isso girando em torno do eixo do tema principal, que é a desigualdade das riquezas. Então, por que todos os homens não são igualmente ricos? Essa é a grande pergunta, né, que surge na nossa mente e que nós nos perguntamos diariamente. E essa resposta só vai acontecer se você entender que não existe uma única vida e sim que há multiplicidade das existências. Então ele segue. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, isso é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Ah, mas não é possível, eu não sou uma pessoa assim, tão desprovida de inteligência, como é que pode? Se eu sou pobre, então ele está dizendo que eu não tenho nenhuma característica que vá me encaminhar para a riqueza. Na realidade, a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência ao longo das existências, né? E, logicamente, que esse uso da riqueza já tivemos, talvez, em outras reencarnações, né? Já tivemos em vidas pregressas, mas talvez não tenhamos, às vezes até sabemos utilizar, né, a riqueza, mas na hora H fomos egoístas. Então a gente pensa que tem os caracteres, mas para ter os caracteres, na verdade, você tem que estar o máximo possível desprovido de egoísmo, que é justamente para você poder gerir aquela riqueza, ajudando, auxiliando o máximo possível de pessoas, auxiliando o teu próximo. Então, essa é uma boa gestão de riqueza. E muitas vezes somos inteligentes, somos descolados, como se diz na gíria, mas ainda estamos impregnados de egoísmo e, baseado nisso, fizemos má administração em outras existências. Então, ele segue dizendo que é preciso que a gente seja ativo, laborioso e inteligente e que a gente seja sóbrio e previdente para conservar a riqueza. Quantos casos de pessoas que ganharam, inclusive, prêmios, né, loterias e às vezes até heranças, e essa pessoa ou essas pessoas depois perdem tudo. Por quê? Ah, não, mas eu sou inteligente, tá bom, mas pode ser inteligente, mas não foi previdente. Não foi previdente o suficiente, não foi sóbrio, né? Ou seja, aquela pessoa que se deslumbrou com a riqueza. Né? Me lembro até agora, me ocorreu um caso de um artista, né, de cinema, de Hollywood, que ainda está entre nós, é vivo, que ele foi uma das pessoas que perdeu uma grande fortuna, né? Porque, como todo artista em Hollywood, são muito ricos. Mas ele perdeu porque ele era extravagante demais. Entende? Extravagante, criava coisas absurdas, né? Como há pouco tempo nós vimos na televisão, né? A criação, mas aí foi uma criação artística de uma privada de ouro, maciço, né? Mas esse tipo de extravagância, logicamente, quando você observar, que nem uma outra artista que me ocorre agora, que comprou uma cidade, é evidente que perdeu tudo, né? Não deu para continuar. Então é o que ele diz, a pessoa tem que ser sóbria, né? Sóbria.
usufruir, aproveitar, mas ser sóbrio. E agora ele vai trazer umas informações que nós devemos prestar muita atenção. Mesmo que nós não consigamos terminar este item hoje, porque eu acho que é bom a gente fazer com calma e aprofundar, ele vem dizendo algo que nós precisamos prestar muita atenção e é alvo de vários equívocos e de má compreensão. Ele diz, aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente. Que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido por causa da diferença de caracteres e de aptidões. Que, supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Olha que importante, ele diz taxativamente que é impossível que haja uma divisão, né, de forma igualitária. Então, o que a gente subentende? A primeira coisa, que existe uma quantidade de dinheiro disponível no planeta, né? Porque se houvesse uma quantidade que viesse a crescer constantemente, claro que seria possível essa divisão, porque você ia lá na origem, no manancial, e ia retirando conforme necessário e ia fazendo as divisões. Se ele diz que não há, é porque, com certeza, existe uma quantidade definida e definitiva neste planeta. Por quê? Porque, na realidade, mas Deus não podia fazer uma quantidade, né, qualquer, indefinida? Poderia, mas nós precisamos de provas. Nós precisamos aprender várias circunstâncias. E, logicamente, por isso, é de acordo com as necessidades, como ele diz aqui. Para que dali eles concentra o dinheiro, né, a fortuna, em certos locais, ou em certas mãos, para que dali essa fortuna se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Ora, muitas vezes nós pensamos, do ponto de vista material, que ter muito dinheiro, essa é a minha necessidade. Não. Essa é a minha necessidade, é a necessidade de todos. Mas será que ter muito dinheiro para nós vai ser positivo? Nós vamos aprender? Então, é preciso que muitas vezes nós entendamos que temos necessidades de passar por certas privações para que possamos dar valor, para que possamos aprender a gerir com sobriedade e com não só sobriedade, mas também com previdência, né? Então, se não aprendemos numa existência, em duas, em três, em várias, vamos aprender em algum momento, repetindo a experiência. Então, é preciso que a gente vá entendendo cada item, cada coisa que ele traz para a gente. Outra coisa, se ele diz que não há como dividir, então a gente já está entendendo que a administração que nós venhamos a ter em termos políticos, né, para a sociedade, não poderá ser aquela que resolve dividir tudo igualmente. E a gente vê que na prática não acontece, porque ninguém fica aquinhoado, né, com uma quantidade razoável. E a gente vê que a falência, né, desses modelos administrativos, né, econômicos, em termos administrativos da sociedade.
Então a gente vê isso. E as pessoas se perguntam, mas por que? Não é possível, eu quero fazer, eu quero ser justo, eu quero dividir para que todos tenham menos dificuldade. Ora, você pode ter uma boa intenção e você deve gerir, se você estiver nessa posição, com justiça, tendo em vista diminuir a dificuldade de todos, mas entendendo que dividir igualitariamente não só não iria conseguir, como você ainda iria atravancar o progresso da humanidade. Porque, como ele bem disse aqui, essas pessoas, né, a sociedade como um todo, iria deixar de ter aquele incentivo, né, para o progresso, para a busca das conquistas. Por quê? Porque ele ia ter aquela quantidade, né, ainda que mínima. Ele colocou isso como uma hipótese. Porque, em princípio, ele disse logo que não poderia. Porque a divisão igualitária não daria quantidade de sobrevivência para ninguém. Mas vamos pensar nessa hipótese, que a gente pudesse fazer isso. Simplesmente o progresso iria ser paralisado. Porque ninguém mais ia ter o incentivo. Olha, eu tenho o básico, pronto, está tudo bem, está ótimo. Não ia dar um passo em favor do progresso. Então, por todas essas questões que ele vem alinhavando para nós, a gente tem que entender que é importante a gente observar que esse problema da pobreza, né, ele não estaria resolvido dessa maneira, dividindo igualmente, né, essa riqueza e, logicamente, que essa repartição, né, dita e igualitária, ela não pode ser assim, até porque, como num planeta de provas e expiações, o nome já diz, é de provas, nós precisamos de coisas diferenciadas, de situações diferenciadas de progresso. Então, enquanto um precisa ter a experiência da riqueza, porque ele já desenvolveu várias características ou caracteres, como diz aqui Kardec, né? E é uma pessoa que sabe trabalhar com dinheiro, né? Uma pessoa previdente, né? E até sóbrio, digamos assim, mas precisa desenvolver a generosidade. Portanto, então, ele precisa estar naquela categoria da riqueza para aprender outras questões. Ao passo que aqueles que estão na prova da pobreza precisam ter várias experiências, além da óbvia, né, que é justamente a de manter o dinheiro, sendo sóbrio e previdente, ele tem que aprender outras coisas. Talvez ele tenha tido muito dinheiro numa outra existência e tenha sido uma pessoa extravagante, não foi sóbrio, né? E aí, com certeza, não sendo sóbrio, automaticamente você não é previdente, né? Porque você gasta demais, porque você quer ostentar, né? É o verbo da vez, né? Que as pessoas usam. Então, tudo tem uma explicação. Eu queria até que o Antônio falasse um pouquinho para nós, porque a última vez que nós estudamos sobre isso, né, nós conversamos muito, e eu queria até ouvir um pouco o Antônio. Mas eu penso o seguinte, as pessoas ficam assim, poxa, eu sou muito pobre, e se houvesse uma sociedade em que não houvesse pobre, ou todos fossem remediados, ou seja, toda a massa de riqueza pecuniária fosse dividida igualmente, como essa proposta que Kardec aventa aqui. Mas as pessoas só se preocupam com este tipo de riqueza, a riqueza pecuniária. Ele ficou rico porque era um artista talentoso, era um artista bonito, era um cara super saudável, virou um atleta famoso, ou era um cara super inteligente, criou alguma coisa aí que todo mundo gostou e fez sucesso e vendeu muito, ou teve talento para a indústria. Então, isso que o levou a ficar rico, inclusive o trabalho que levou essas pessoas a ficarem ricas, ninguém quer dividir. Porque não tem capacidade, veja bem, porque ele não vai dividir como a inteligência do artista, o talento do artista. Não tem como dividir. Agora ele quer que divida o dinheiro do artista. O artista precisa do talento para poder conseguir o dinheiro. Então divide dinheiro comigo. E você fez o quê para ganhar a minha metade do meu? Você tem o meu talento? A minha beleza? Não. E como é que você quer então receber igual? E você não vai fazer bom uso, porque você não vai usar bem.
E eu vou, de agora em diante, vou querer que você, para ter o mesmo dinheiro que o meu, faça o que eu faço. Se você não fizer, eu também não faço. Então ninguém faz. Então não existe. Assim como as pessoas nascem com determinados talentos, a riqueza é só mais um. Só mais um. O cara que é feio, ele deve lamentar ser feio e achar, puxa vida, tanta gente bonita, por que eu fiquei feio? Ele só tem essa lamentação. Ele não fica fazendo campanha política para tirar a beleza dos outros e passar para ele. Agora, quer fazer campanha para tirar o dinheiro dos outros e passar para si. É isso que eu queria que eles me explicassem. É verdade. Porque nós temos um olho muito grande na pecúnia, no dinheiro. Daí Jesus tem usado o Mamon como exemplo de que se torna o nosso Deus. Isso. Mamon, a quem nós servimos. E não vamos servir ao Deus verdadeiro, que é o Pai de todos, né? E é importante, né, que a gente reflita sobre isso. Porque, primeiro que um dos mais importantes objetivos de nós aqui estarmos, né, que é evoluir, progredir, para nos tornarmos no futuro um espírito puro, né, sem predominância nenhuma, zero de interferência da matéria sobre o espírito, é necessário que a gente passe por várias experiências. Mas é necessário que, para isso, na questão, né, da igualdade das riquezas, da questão das riquezas, da pobreza, enfim, de tudo que se relaciona com o material, é importante e fundamental que a gente entenda que nada disso é para que você somente usufrua de forma egoísta. É isso que é fundamental você entender. E essa felicidade também é importante você entender que ela não reside nessa riqueza, nessas questões materiais. Isso é fundamental também você entender. É porque o nosso objetivo não deve ser querer mexer com a riqueza acumulada das pessoas, seja ela pecuniária, seja de outras coisas que eu já acabei de citar. De caractere. O nosso objetivo é tentar fazer com que essas pessoas que detêm essas riquezas façam bom uso dessa riqueza. Por isso que Jesus disse, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, assim, vocês têm que fazer um jeito de servir a Deus, usando para isso as riquezas que Mamon oferece. Usar as riquezas que Mamon oferece para o serviço de Deus. Ele não disse para ninguém largar as riquezas por simplesmente largar. Sim. Não tem, porque ele sabe que a humanidade precisa disso para se mover. Agora, se alguns têm mais que os outros e estão fazendo mau uso, vamos ensinar a esses esse mandamento de Jesus, que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E uma coisa que me ocorreu também agora é o seguinte, quando a gente estuda a parábola dos talentos, que está aqui dentro desse capítulo, né, a gente observa que a proposta do Senhor para aquelas pessoas, né, quando ele deu 5, 3 e 1, ele deu para que a pessoa trabalhasse aquele talento e não para dividir os talentos. Isso é importante. Mas então está dizendo que tem que ser egoísta? Não. Tem que saber usar muito bem os talentos e multiplicá-los, inclusive. Perfeito, Marta. Vamos ficando então hoje por aqui, desejando a todos muita saúde e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.